Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que todos estejam bem, né? E hoje nós vamos conversar brevemente, né, aqui sobre o capítulo 10 do livro Educação com Jesus, né, a conquista do Reino de Deus. E essa atividade, que é uma iniciativa do DFIJ, né, o Departamento da Família, Infância e Juventude, da Sexta URI, e que está promovendo a Semana da Família. Então, para iniciarmos, como todos os trabalhos da Casa Espírita, nós faremos uma prece, né? Nos sintonizarmos com os bons espíritos e com Jesus. Eu peço que todos me acompanhem em pensamento. Agradecendo, primeiramente a Deus, nosso Pai que concedeu a nossa vida, a Jesus, Mestre e amigo, que nos trouxe a mensagem do amor, a mensagem da renovação, aos bons espíritos que nos acompanham, agradecer pela oportunidade de estarmos nesse momento refletindo sobre assuntos nessa semana da família, assuntos tão relevantes a respeito do desenvolvimento, do crescimento do espírito. Agradecer pela oportunidade de entrarmos em contato com a doutrina espírita, essa doutrina que nos esclarece, que nos conforta, que nos serve de farol, de guia, orientação para os nossos dias, não só aqui reencarnados, mas para a nossa vida de espírito imortal que somos. Por tudo agradecemos, Senhor, e ainda pedimos que possamos sempre estar amparados, estar atentos, vigilantes, para que possamos aproveitar as oportunidades da vida, oportunidades de crescimento, que possamos sempre estar atentos também para colocar em prática esses ensinamentos que o Espiritismo nos traz e que possamos dar um passo adiante, firme, nessa escalada da evolução. Nos abençoe a todos e fica conosco hoje e sempre. Bom, então, pessoal, esse capítulo 10, né, ele é intitulado A Importância da Literatura Infanto-Juvenil na Formação de uma Personalidade Sadia. E ele vai trazer essa reflexão a respeito da oportunidade que temos, né, de oferecer às crianças, adolescentes, jovens, a leitura, né, dessa literatura riquíssima que nós temos à nossa disposição, né, e aqui em específico com o Espiritismo. E a Heloína da Silva Lopes, que é quem escreve esse capítulo, porque o livro ele é feito por vários autores, né? Então ela inicia nos remetendo a qual é o nosso objetivo como espíritos, né? E para isso ela revisita a pergunta 170 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, né, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação, né? Então, após ele não precisar mais reencarnar, no que ele se transforma, né? E os espíritos respondem que se transforma em espírito bem-aventurado, né, ou espírito puro. Então, ela já inicia aí, né, para nos relembrar, né, que esse é o nosso objetivo, né? E ainda que pareça muito distante,
Nós não podemos perder de vista, né, ou nos esquecer dele. Né? A nossa meta é a felicidade. E a felicidade, claro, né, não apenas a individual, porque isso é impossível, né, ser completamente feliz apenas individualmente, mas também do coletivo, né, daqueles que estão ao nosso redor. Então, e ainda no Livro dos Espíritos, na questão 754, Kardec, deixa eu pegar aqui, ele, ele nos fala que em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem. Desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Então, aqui, isso está na questão 754, né, onde ele está falando a respeito da evolução, né? Da evolução do progresso moral. Né? Então, nós vamos pensar nessa frase de Kardec, né? O espírito ele se desenvolve pelo seu próprio esforço, né? E ele desenvolve valores que o elevam, né, na escala evolutiva. E a cada reencarnação, né, o espírito ele tem ou adquire, né, novos aprendizados, novos conhecimentos. Né? A cada reencarnação nós voltamos para nos reeducarmos, né? Construirmos as virtudes que nos faltam, desconstruir aos poucos, né, aquele homem velho, né, ainda muito animalizado, preso aos instintos, né, ainda primitivos. Então é uma etapa de construção, né, e desconstrução. E é interessante que Kardec coloca, né, no final que o desenvolvimento excessivo, desculpa, desenvolve-se conforme eles sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. Né? E é aí que entra uma parcela de responsabilidade, né, importante, né, das mães, dos pais, dos educadores em geral, que é o de favorecer essas circunstâncias, né, que circunstâncias que possibilitem, né, um desenvolvimento sadio, feliz. Claro que ao mesmo tempo, além de ser sadio e feliz, que ele seja consciente, né? E isso o espiritismo ele traz um diferencial muito grande, né? Porque aquele espírito que está ali, ele está retornando, né? Essa criança que hoje está criança, ele está retornando, né, ao plano físico. Então, nesse sentido, já falando sobre a reencarnação, né, desse espírito que está chegando, que está reencarnando, nós podemos então questionar, né? Mas por que na reencarnação o espírito ele sempre precisa passar por essa fase da infância? Para que serve realmente essa fase? Não seria melhor ou não seria um melhor aproveitamento do tempo, né? Ou menos perda de tempo que o espírito ele tivesse uma infância mais curta, né? Um ano, né? Só um ano, e depois já inicia a vida adulta. Ele precisaria mesmo passar por esse período, né? E em toda a reencarnação por esse período, né? De 7, 8, 9, 10 anos. Será que isso realmente é necessário? Né? E claro que Kardec ele refletiu a esse respeito. Né? Kardec era pedagogo. Né? Isso é algo que nós sempre temos que lembrar. Se ele era um pedagogo, ele estava sempre pensando, né, em educação, né? Conhecendo que o retorno do espírito, né, para o mundo físico é uma questão de reeducação, né, uma constante reeducação e construção daquilo que comentamos, né, de virtudes, desconstrução de ainda vícios que temos. Né? E assim, então, ele tinha realmente conhecimento de causa, né, com relação a essa educação e sobre a importância desse período, né, na educação do ser humano. E ele então pergunta lá na questão 383 do Livro dos Espíritos o seguinte: qual para este, o espírito, né, qual para este a utilidade de passar pelo estado de infância? Os espíritos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar,
o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe. Então, o espírito, durante esse período, a infância, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, não é nova essa tese que demonstrou que as crianças elas são muito mais suscetíveis, né, ao aprendizado até certa idade, né, até certo momento do desenvolvimento. Mas os espíritos já nos traziam isso lá, né, nos afirmavam isso em 1857, né, muito antes das teorias, né, e estudos a esse respeito, né, do desenvolvimento da criança, né, e quais as fases seriam as mais importantes e que teriam consequências, né, na vida adulta. Então, a primeira fase da criança ela é a mais importante, né, para o desenvolvimento moral. E para nós espíritas isso é ainda mais claro, porque nós sabemos que até certo período, né, esse espírito que está ali ainda está se firmando, né, se readequando nessa reencarnação. Então ele não apresenta ali todos os traços de caráter e personalidade que ele traz referente ao seu espírito milenar, né? Então, durante esse período, que é relativamente curto, né, frente à existência, à nossa existência aqui no planeta Terra, então é nesse período que ele ainda está moldável, né, mais maleável. Não que depois ele não seja, né, mas com muito mais trabalho, né, muito mais suor. Então, essa ideia, né, de que a primeira fase da infância, né, é muito importante, ela fica ainda muito mais clara para nós, né, porque sabemos o que acontece, né, na questão espiritual, né, nessa conexão do espírito com o corpo, né, material, e como isso facilita, né, como as leis divinas, né, porque tudo isso faz parte das leis divinas, e por elas serem perfeitas, né, elas permitem que nesse período de tempo da infância, né, não se demonstrem ali todas as características, né, de personalidade, de caráter do espírito, para que ele possa também, né, aproveitar dos conhecimentos, né, e da educação que vai ser para ele transferida. Então essa fase é muito oportuna, né, para aqueles que são responsáveis pela educação da criança para investir nesse momento o que tem, né, tudo o que tem, todas as cartas, né, vamos dizer assim, na educação moral, né, aproveitando esse momento de maior flexibilidade e que podem incutir nela, né, comportamentos, né, ideias diferentes, né, e aqueles antes, né, daqueles maus pendores que todos temos, né, começarem a voltar, né, porque a realidade é que todos nós temos ainda muitos pontos, né, de dificuldade a serem trabalhados moralmente. Então, quando se tem educadores, pais, mães, conscientes, né, dessa realidade, dessa necessidade do espírito, né, com certeza se tem um aproveitamento muito melhor, né, por conhecer isso, por saber dessa necessidade de se aproveitar esse momento, né, para modificar essa natureza, né, que a criança traz, né, aqueles maus pendores. Então pode começar a ser trabalhado desde muito cedo, né, e aí que a criança, né, ela vai criar a base para o resto da vida dela, né, e se essa base ela for sólida, robusta, tudo que ela construir sobre essa base tende a se manter, né, tende a crescer, e não apenas para essa vida, né, mas para a eternidade. Que nós temos esse, esse costume, essa maneira de pensar que o que se constrói nessa vida, ou o que se dá de educação é só para essa vida, né? Quando nós temos, ou só para essa vida, ou só para quando ela estiver adulta, né? Mas não, nós temos que lembrar que a educação, né, que se dá além disso, né? Que ela está também aprendendo agora na infância
o que ela está aprendendo agora na infância vai gerar consequências para sempre na vida, né, desse espírito que está agora, né, no período da infância. Então, com certeza, uma grande responsabilidade, né, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, né, de fazer a diferença na vida de alguém, né? Na- é, é algo muito importante, né, que nós temos que refletir a esse respeito, né? Claro que nós sempre temos os pais, né, mães sempre tem aquele carinho, né, o amor, não tem nada que se aproxime mais, né, do amor de Deus que esse amor, né, de mãe, de pai pelo seu filho. Mas tem que estar muito claro também essa questão da responsabilidade e também da oportunidade, né, de fazer a diferença na vida de um espírito milenar, né, de naquele momento dar uma contribuição que pode impactar tanto na vida dele que ele mude totalmente o destino dele, né? Então isso é muito importante. Mas o capítulo do livro, então, né, esse que nós estamos estudando, ele é sobre como a literatura infanto-juvenil é importante na formação de uma personalidade sadia. Então, não sei se todos vocês tinham o hábito de ler quando crianças, né? Mas se tinham, tenho certeza que ainda tem lembrança, né, daqueles livros, aquela ilustração de alguma história, né? Ou ainda para quem teve a oportunidade de a mãe ou o pai, né, ou alguém ler antes de dormir para contar uma história. Como isso marca, né? Como a gente traz isso ainda muito vivo dentro da gente. E particularmente quando eu penso nisso, né, automaticamente já lembro de muitas histórias, né, que eu li ou que leram para mim, né? Tudo ainda é bastante vivo, né, na minha mente, né? E já fazem mais de 30 anos. Então, para ver como esses momentos realmente marcam, né? Porque tem muitas coisas que nós fizemos ontem, né, que a gente já não lembra mais, né? Ou alguma história que a gente leu, algum conto que a gente leu já na vida adulta, a gente já não lembra mais, né? Ou um filme que a gente assiste, né, em um final de semana, uma série, né, nós não nos lembramos do desenrolar daquilo tudo, mas aquele livro que lemos, né, ou que nos foi lido quando éramos criança, ele ainda é muito vivo dentro da gente, né? O sentimento ainda é muito vivo. E isso mostra na prática, né, aquilo que Kardec e os Espíritos nos falam, né, no Livro dos Espíritos, que o momento da infância é oportuno, né, ao ensinamento, a se passar os conhecimentos, né, os sentimentos elevados, porque tudo marca, né, tudo tem um impacto muito maior, né? Tudo é absorvido de uma maneira que em outros momentos da vida, né, não vai ser tão proveitoso, né? Proveitoso talvez não seja a palavra, né? Mas sim que ele não vai ser absorvido com a mesma facilidade, né? Isso com certeza. Então nesse capítulo do livro, a autora ela faz o questionamento, né, de como que a literatura infanto-juvenil ela pode contribuir na educação. E ela traz aqui então alguns pontos que eu vou ler para vocês. Então, como que ela pode contribuir, né? Então, ela ajuda a criança e o adolescente a ampliar e enriquecer suas experiências, imprimir neles o entusiasmo pelas boas ações e bons sentimentos, incentivá-los a cultivar sentimentos altruísticos, ajudá-los a perceber a vitória do bem e o insucesso do mal, estimular o sentido de verdade, da bondade e do amor ao próximo, levá-los a apreciar e entender os problemas alheios para melhor compreensão de si mesmos, ressaltar o respeito à natureza e o amor pelo seu Criador, apresentar-lhes exemplos de vultos e personagens que se destacam pela sua estatura moral e espiritual. Então, são muitos benefícios que se pode ter com a utilização do livro, né, da literatura, da leitura de obras edificantes para crianças. E não só crianças, né? Adolescentes, juventude. Porque a história ela tem essa capacidade, né, essa possibilidade de se manter viva na memória. Né?
não só na memória, né, nos sentimentos, né, e essa capacidade de se manter muito mais viva na memória, nos sentimentos por muito mais tempo, né, porque muitas vezes aquilo que nós lemos hoje, né, como comentamos antes, ela tem aquele impacto, realmente nós sentimos, mas na criança ela tem um impacto muito maior, né. Então, a história ela tem esse caráter, né, de fascinar, né, de nos transportar para dentro daquela realidade, né, e dessa maneira absorver muito mais, né, o conteúdo, a moral daqueles ensinamentos. E também nesse livro ela traz uma história de um califa, né, que eu vou ler rapidamente aqui para vocês porque ela é bem, bem importante. Né. Então ela conta o seguinte: conta um episódio da história, né, só um minuto, travou aqui. Conta-nos Catherine Carter um episódio da história muito interessante ocorrido há muitos séculos, num banquete em Bagdá, oferecido por um califa para festejar o nascimento do seu filho. Todas as pessoas da alta roda que foram convidadas compareceram à festa e trouxeram presentes para o menino. Menos uma, menos uma pessoa, né? Um jovem sábio chamado Mehmed Abi. Ele veio de mãos vazias, né, e ao entrar ao palácio, no momento em que apresentava seus cumprimentos ao califa, exclamou: finos ornamentos, joias e ouro o príncipe receberá em profusão. Portanto, de mim ele receberá algo mais precioso que tudo isso. Cada dia de sua vida, desde o momento em que tiver idade de entender até que entre na posse de sua maioridade, eu lhe contarei histórias que o farão sábio e justo. E quando teus dias se findarem em Bagdá, ó califa, e ele se assentar no trono para reger o seu povo, será justo e misericordioso, será rei de quem toda a Arábia se orgulhará. Então, Mahel de Labi cumpriu sua promessa. Logo que a criança começou a falar e entender, aquele homem de pele bronzeada entrava no palácio e lhe contava e recontava as histórias que exaltavam o que havia de melhor na tradição árabe. Não veio apenas por alguns dias ou meses. Não se limitou à infância do príncipe, mas religiosamente o visitava todos os dias até que ele ficou homem. Quando finalmente Harun al-Rashid, que assim se chamava esse príncipe, assumiu as rédeas do governo como califa, sua fama de bom governante se espalhou por todo o Oriente. Naquele tempo, o seu mestre escreveu um pergaminho que se encontra ainda hoje na coleção de manuscritos em Budapeste e dizia o seguinte: foi por causa da semente lançada pelas histórias. Então, aquele bom governo, né, justo e sério, né, qual era o motivo disso? Então, foi por causa da semente lançada pelas histórias. Elas promoveram nessa criança, naquele momento, né, o despertar, né, para a consciência moral, né, para o que é certo, para o que é errado, né, de como ser, de como trazer, né, o benefício não para si mesmo, mas para todos, né, trazer uma vida de bem-estar para todos e não apenas para si, para os seus. Então, utilizar a história, né, os contos, com esse intuito, né, de desenvolver a moral da criança é muito importante, porque a história tem esse poder de fascinar, né? E utilizando essa história nesse momento, né, onde o espírito está ali muito mais disposto a receber esses conhecimentos, né, a ser instruído, né, nesse caminho do bem, ele traz consequências, né, muito importantes na vida do espírito aqui encarnado. Então a literatura, né, as histórias, elas têm esse poder,
né, de fazer a mente trabalhar, de criar, estimular a imaginação, né, e disso tudo ajudar a construir essa base, né, que conversamos antes, na qual a personalidade ela, ela vai erguer esse edifício numa base sólida realmente. Né? Quantas histórias, né, falando de Jesus, né, quantas histórias que Jesus nos deixou, né, pelas parábolas, né, quem que ao escutar, né, uma parábola do bom samaritano, do filho pródigo, já não remete à sua mente, né, aquilo que criou mentalmente, né, de como seria como seria aquela região naquele período, né, de como seriam é, a, o samaritano, né, aqueles que não auxiliaram ele. Então, são nessas parábolas, né, de Jesus estão todos os ensinamentos deles, né? Parábolas que à época, claro, elas não foram totalmente compreendidas, e o que pode ocorrer também, né, com a criança, né, quando nós contamos uma história para ela, pode ser que ela não compreenda totalmente ou com total profundidade, né, de sentimento, né, aquela história, né, mas no momento oportuno, no futuro, né, quando já estiver mais amadurecida, né, ela consegue resgatar, né, daquela mesma história, ensinamentos que antes ela não compreendia, né, mas estava lá dentro, né, estava dentro dela, né, e ela consegue desenvolver esse ou aquele sentimento, né, ou tomar essa ou aquela decisão em função desses ensinamentos, né, que vieram das histórias. Quando nós pensamos também, né, dos evangelistas, que Mateus foi o primeiro, né, a escrever as histórias de Jesus, né, entre 50 a 55 depois de Cristo já. Então, já bastante tempo, né, muitos anos depois do retorno de Jesus ao mundo espiritual. Mas mesmo assim, né, as recordações estavam nítidas, né? Os exemplos, as comparações, né, todas as parábolas, né, com a emoção que Jesus havia contado, né? Imagina ouvir uma história de Jesus, né, como não deveria ser. A história por si só, ela tem esse poder, imagine contada por ele. Então que nós possamos utilizar, né, dessa literatura riquíssima que nós temos à nossa disposição, né, no Espiritismo, né, contar uma história antes de dormir, né, oferecer à criança a oportunidade da leitura, porque muitas vezes não é oferecida, né, essa oportunidade. Então é algo importante, né, colocar ela em contato com os livros, né, e isso de ler antes de dormir é algo muito importante. Para mim, a minha mãe sempre leu, né, antes de dormir, alguma história. E o Chico, ele psicografou vários livros. Eu até estou aqui em Joaçaba, na casa dos meus pais, e aproveitei para pegar alguns livros aqui da minha infância, né, para mostrar para vocês, então, alguns exemplos, né, de ótimos livros que a gente tem. Então, tem esse Timbolão. Só um minutinho. Tem essa história aqui, que é o Timbolão, né, que foi psicografada pelo Chico, pelo espírito de Casimiro Cunha, né? Então é uma história que me marcou muito toda a minha vida. Esses dias eu estava contando essa história para uma criança e conforme eu ia passando as páginas, né, eu sabia de cor, né, esse livro inteiro, né? Eu não havia esquecido nada, todas as imagens, todas as figuras, mas sobretudo a questão moral que envolve, né, esse livro. Esse livro aqui, o Tintino, né? Não sei se alguém já conhece, mas se não conhece, é é um livro muito bom, né? Ele desperta a sensibilidade da criança, né? Para as questões sociais, né? Para aquelas pessoas menos favorecidas, né? E nos relembra como Jesus está presente na vida de todos nós, não esquece de ninguém. Então, um livro muito bonito também, que minha mãe lia. Aqui tem uma série de livros, né, de histórias que a Vida Fala,
que também é do Chico, né, assim como do Tintino. A Vida Fala, que foi psicografia do espírito Nélio Lúcio, né? Então tem aqui uma série, Vida Fala 1, Vida Fala 2 e 3. E esses livros da Vida Fala, eles também são vários contos dentro desse livro aqui. Então, dentro desse livro são vários contos, eles em algum momento foram transformados também em histórias individuais, né? Então, todas essas histórias, elas foram lançadas pela Federação Espírita Brasileira, né, e estão disponíveis, talvez não com novas edições, mas a gente consegue encontrar livros usados, né, assim como esse aqui também, a Lição Inesquecível, que também é parte dessa coleção A Vida Fala. Então são muitos livros, né, com ensinamentos muito importantes, muito grandiosos e que com certeza vão marcar a vida da criança para sempre, né? Da que agora é criança, né? Que lá no futuro adultos vão se lembrar das conclusões morais, né, daquelas histórias, né? E de alguma maneira, né, isso vai estar dentro deles e vai ser parte do que eles são, né? Vai ser parte das decisões que eles tomarem, né? Do que eles definirem para a vida deles. Então é algo realmente muito importante termos a literatura nesse momento, né, da vida do espírito reencarnado. É algo muito importante realmente. Então agradeço a todos pela atenção, né, que nós possamos utilizar, né, da literatura, dos livros, são tantos, né, que eu citei alguns, né, que são realmente muito bons, mas temos muitos, né, sempre a todo ano são lançados livros novos para crianças, para adolescentes, para juventude. Então, que possamos utilizar cada vez mais, né, utilizar e dar essa oportunidade para as crianças. Então, eu agradeço a atenção de todos e faço a prece de encerramento. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham nesse momento, pela oportunidade da reflexão, pela oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, tanto nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Mas pedimos, Senhor, que abençoe a todos os pais e mães, educadores, que possam sempre lembrar que aquele espírito que está ali, criança, é um espírito milenar que retorna ao plano físico para dar mais um passo na sua evolução. Que os pais possam sempre estar conscientes dessa responsabilidade, dessa oportunidade grandiosa de ajudar, de impactar positivamente na vida desse espírito. Que possamos sempre, Senhor, nos manter conectados, ligados aos bons espíritos e que eles possam ter acesso aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e nos inspirar para que possamos sempre fazer a nossa parte, a nossa melhor parte. Obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.